Então vamos para a nossa parte 2 aí, desses 4 conceitos fundamentais de consentimento, intimidade, privacidade e público. E agora eu quero trazer para você um pouco do exemplo bíblico, que está bem conectado com essa questão desse conceito. E ele está lá no livro de Gênesis. Então vamos abrir lá, sexualidade na Bíblia, Adão e Eva. Lá em Gênesis 3, é possível a gente ver alguns temas ligados à sexualidade. Então, vamos ver quais temas são esses. Lá diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram, ou seja, fizeram, produziram folhas, juntaram as folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Então você vê aí a questão relacionada ao pudor, que foi aquele sentimento de recato falado no nosso vídeo anterior. Intimidade também, privacidade e nudez, que é um dos temas que vamos trabalhar mais para frente aqui no nosso curso. Então, por causa do pecado, o sentimento de pudor surge para preservar a intimidade do ser humano. Então, Adão e Eva tomam consciência da sua nudez, que precisa ser guardada. Isso está ligado à questão da privacidade. E ele disse, veja só, ouvi a tua voz soar no jardim. Isso aqui é Adão falando. E temi, porque estava nu e escondi-me. Então, você vê aí a questão dos 3 sentimentos ligados ao abuso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essa temática é a tríade do abuso. É o medo, a vergonha e a culpa. Esse capítulo descreve uma cena pós-abuso. No caso, o abusador foi a serpente, tomada pelo diabo, que persuadiu Eva através da sedução. Essa é uma ferramenta bastante utilizada pelos abusadores. A gente vai ver isso mais para frente nos módulos seguintes, certo? Como é que os abusadores se utilizam disso? E a gente vê na Bíblia, desde o Gênesis, falando a respeito de abuso. Os sentimentos gerados após o acontecimento foram medo, vergonha e culpa, típicos de um quadro de abuso. Vemos nos versículos seguintes as consequências que o abuso trouxe para a serpente e para a humanidade representada por Adão e Eva. E olha só o que Deus fez. Lá em Gênesis 3:21 diz que e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, nessa passagem é demonstrado o amor de Deus para com Adão, Eva e a humanidade. Essa ação de Deus aponta para a solução do problema do pecado que viria apenas através do sacrifício de Jesus. Então, aqui um animal foi imolado para que de fato houvesse essa vestimenta. E o próprio Deus reforça o cuidado do homem em relação à questão da nudez, da privacidade e da intimidade através dessa ação que ele fez, mediante a situação decaída de pecado. Entende? Então, veja que a situação só se resolveu quando houve a exposição do caso à autoridade responsável, que foi Deus. Então, antes disso, o abuso estava se espalhando. De Eva, ele passou para Adão. Então, tudo isso tem a ver, gente, com a questão do abuso. E isso ressalta a importância da denúncia e do tratamento dos casos de abuso. Então, não só denunciar, mas também tratar, certo? Então, como eu falei, esse curso aqui, ele não apenas está focado na prevenção, mas também no tratamento de pessoas, crianças, que já passaram por essa situação. Então, a gente vai entregar ferramentas também para vocês, não só como vacina, mas também como remédio, ok? Pronto, então vimos aí um pouco do contexto relacionado à Bíblia, desses 4 conceitos, e agora a gente vai prosseguir. Então vamos lá. Conceito de privado público, consentimento e intimidade, tudo aí muito bem amarradinho. Consentimento. Só podemos consentir sobre aquilo que conhecemos e sabemos o que significa. Então, de acordo com a legislação brasileira, a partir de 14 anos é que o indivíduo tem a capacidade para consentir. Antes dessa idade, o indivíduo é considerável vulnerável. Então, fica aí a informação. Na infância, já é possível ensinar sobre consentimento. E qual é a importância desse ensino? É a partir desse conceito que é possível entender sobre os limites que o outro tem em relação ao meu corpo
e os limites que existem em relação ao corpo do outro. Então, o conceito de consentimento ele vem para definir essas fronteiras. E isso previne o indivíduo de se submeter a qualquer forma de relação abusiva em qualquer fase da vida. Olha que maravilha. Então, não só na infância a gente vai estar trazendo esse conceito para trazer a prevenção ao abuso na infância, mas também em qualquer fase da vida, gente. Em relação a abusos emocionais, abusos relacionados também à questão do trabalho, né? A gente sabe que tem pessoas que se aproveitam de situações no trabalho para poder realizar abusos emocionais e até sexuais, gente. Então é muito importante esse conceito de consentimento para prevenir tudo isso. Então, como é que a gente trabalha isso na prática? Você pode usar a palavra permissão. Por exemplo, vamos dizer que numa situação 1, os filhos eles começam a brincar e um dos dois começa a chorar porque disse para parar e o outro não parou. Olha aí. Aí o que pode ser dito nessa situação para trabalhar o conceito de consentimento? Filho, seu irmão falou para. Quando a pessoa fala para ou não, ou quando ela diz não quero mais, a gente precisa parar, porque o corpo do outro é precioso. O corpo do outro precisa de respeito. A outra pessoa é quem manda no corpo dela. Se a brincadeira está legal para você, mas ela pede para parar, você precisa respeitar esse pedido, porque não e pare são palavras importantes. Você vê, ó, tudo relacionado à dinâmica do minhoco e da minhoca também. As palavras não e pare são fundamentais para a criança dizê-las em qualquer possível situação de abuso, tanto sexual, quanto físico, quanto emocional também, gente. Lembrando que isso é implementado na mente da criança a partir do exemplo cotidiano. Então, a educação sexual acontece no dia a dia. Não é você pegar ali a criança, dizer, ó, senta aí, pega o caderno e a caneta que agora a gente vai aprender sobre educação sexual. Não é isso, é dia a dia. Você vê ó, uma situação sendo trabalhado o conceito de consentimento. E outra ação muito importante é a gente aprender a escutar a criança com o coração. O que é isso? É você incentivar a criança a falar o que a faz se sentir bem ou o que faz ela se sentir mal. Então, é muito importante tudo isso. Inclusive, eu ouvi um exemplo de uma criança que, na família dela, eles tinham o costume de dar o beijo na boca, né? Os pais davam um beijo na boca dessa criança. E aí essa criança chegou no consultório da psicóloga e falou, olha, eu nunca falei isso para minha mãe, mas eu me sinto incomodada quando ela faz isso. Eu não gosto. Eu acho ruim, eu me sinto incomodada, mas eu nunca falei isso para ela porque ela também nunca perguntou. Então, quais são as coisas, né, que a gente nunca tem perguntado aos filhos? Então, é muito importante, para a criança, é importante a gente gerar essa abertura, porque é a partir daí que se constroem as pontes para a confiança, né? E é fundamental, por exemplo, usando frases como essas aqui, ó, filho, por que você se sente assim? O que acontece em sua escola que faz você se sentir bem? Você pode começar assim, né? O se sentir bem, depois perguntar sobre se sentir mal. Até uma criança que está sendo abusada, ela vai dizer, ela vai sentir que tem essa abertura para dizer o que é feito com ela que a faz se sentir mal. E é importante mostrar esse interesse em ouvir as histórias boas da criança, dos filhos, bem como também as ruins. E é aí aonde existe o poder da graça. Que a graça, ela dá a gente que é cristão a capacidade, nós que somos de Cristo, a capacidade para ouvir coisas, às vezes, dolorosas para a gente, né? Então, como foi que Deus suportou a perda do filho dele, se não foi através do poder sobrenatural que existe nele, chamado amor. Então, o amor de Deus, ele nos capacita, sabe? Anestesia as nossas emoções, digamos assim. Não é que a gente vai ser insensível, gente, não é isso. Mas, assim, existe algo que nos capacita a ouvir histórias difíceis, para a gente ter a sabedoria, a calma para poder lidar com aquilo. E eu creio que você estudar também sobre inteligência emocional é algo fundamental para você ter esse autocontrole,
certo? Então, fica aí a sugestão. Por que isso ensina sobre consentimento? A gente escutar a criança com o coração. Porque se os adultos abrem um espaço para a escuta, a criança vai ter essa liberdade para a fala. A criança exercita essa liberdade de fala em casa para também exercê-la fora de casa. Então, alguns questionamentos importantes que a gente pode fazer para a criança. Como você gosta de ser abraçado? Como você gosta que alguém beije você? Você gosta que façam isso ou aquilo com você? O que você gosta que as pessoas façam com você? E o que você não gosta? Né? Então, é muito importante a gente escutar com o coração. Você vê que tudo isso aqui gera conexão afetiva, gera tijolos para construir a ponte de confiança e isso só mantém ainda mais a prevenção contra o abuso, seja ele de qualquer natureza. Que aqui a gente fala muito sobre a prevenção ao abuso sexual, mas o abuso existem diversos. E tudo isso mantém, gente, essas pontes para trazer, gerar esse lugar de cura, de alcance. E eu quero finalizar esse vídeo com um testemunho de Joyce Meyer, ela dando detalhes do testemunho dela e o quanto foi lamentável, sabe, o fato dela ser ter sido uma vulnerável e ter procurado ajuda no tempo em que ela estava sofrendo abuso do pai dela na própria casa e a própria mãe viu a situação acontecer e não denunciou. Parentes também ficaram sabendo, outras pessoas, e ninguém se prontificou para ajudá-la. E ela procurou ajuda de várias formas, mas ninguém conseguiu escutá-la. Entende? Então, que lamentável é isso, né? Uma criança, ela ter a capacidade de falar sobre algo tão difícil, que acho que nem ela sabe o que que é, ou por que que acontece, e ninguém poder ajudá-la. Né? Então é por isso que você está aqui, para você ser esse canal de ajuda, de socorro, não só para crianças que você tem contato, mas para muitas outras. Então muito obrigado por estar aqui com a gente, por fazer parte desse exército de restauração da honra dos pequenos. E fica aqui com a gente porque ainda tem mais a respeito desse assunto, viu? Grande abraço. Valeu!